Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2014 da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido a vereadora Ana Paula Piripato Guerra para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois não encarecidamente me amou também, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Passo nesse momento a palavra ao vereador José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, público presente, a todos boa noite. No pequeno expediente consta a correspondência recebida, ofício da Secretaria de Finanças, número 24/2014, assinado pelo secretário Geraldo Aparecido de Campos, encaminhando o balancete diário de empenhos referente ao mês de janeiro de 2014, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Correspondência recebida também da Procuradoria-Geral do Município, assinada pelo Procurador-Geral Dr. Silvio Bellini, para atender às proposituras dos vereadores dessa colenda Câmara, apresentadas na sessão legislativa de 18 de fevereiro passado, remetemos em anexo as respostas para encaminhamento a seus destinatários. As respostas já foram encaminhadas para cada um dos vereadores, a pedido do presidente Anderson Aparecido Exposito. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, a indicação 75/2014. Ele pede ao Poder Executivo medidas junto aos órgãos competentes para a instalação, com base nas resoluções da Anatel, de antena de telefonia móvel ou outra ação que entender cabível no Bosque do Tamanduá, a fim de melhorar o sinal de telefonia naquele populoso bairro, principalmente em sua área baixa, que mais sofre com esse problema. Também sanará a deficiência de sinal nos bairros localizados em suas imediações. Indicação 76/2014, também do vereador Adilson, solicita ao chefe do Poder Executivo que realize estudos junto aos órgãos competentes sobre a possibilidade de oferecer passe livre no transporte público aos cidadãos de baixa renda, tendo como base outras cidades brasileiras que tomaram essa importante iniciativa e obtiveram sucesso.
Indicação 81/2014, também do vereador Adilson Gonçalves, requer ao prefeito municipal que estude a possibilidade de locar o imóvel que abriga o desativado nosso clube e sociedade esportiva, de modo a oferecer mais uma opção para a prática de esportes e recreação à população. Indicação 80/2014, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, reivindica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a construção de centro comunitário no bairro Bosque do Tamanduá, para a realização de programas, projetos e serviços voltados às crianças, jovens e idosos daquela região, conforme especifica. Também da vereadora Ana Paula, indicação 83/2014, solicita ao chefe do Poder Executivo que insira no cronograma de obras da municipalidade os serviços de infraestrutura urbana nas ruas João Francisco Ravazzi, Carlos Alton, Etelvina da Mata, João Donizete Trombini, Irmã Tereza Estafusa e Clove Álvares Ferreira Júnior, localizadas no bairro Jardim do Lago, atendendo dessa forma aos anseios dos moradores daquela região. Indicação 85/2014, também da vereadora Paula, pede ao prefeito do município de Descalvado que determine os serviços de recapeamento asfáltico na rua Eugênio Nocenzo, nas proximidades da residência de número 32, e também que seja realizada a limpeza no passeio público daquela via, que está repleto de mato e entulhos. Solicita ainda a abertura de rua para a interligação do bairro Morumbi ao Recanto dos Ipês 2, através da rua Nicolau Antônio Lobo. Indicação 86/2014, do vereador Anderson Aparecido Esposito, solicita ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade legal de aumentar consideravelmente a taxa para ambulantes, bem como para a instalação de parques de diversão e circos, visto que essas atividades são prejudiciais ao comércio e à economia local, conforme especifica. Indicação 82/2014, do vereador Argel Donizete Rischini, reivindica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a construção de uma área destinada a jogo de malha, na Praça Orlando Galete, localizada no bairro Jardim Albertina. Pede ainda melhorias na iluminação pública daquele logradouro para que os moradores possam frequentá-lo em período noturno. Indicação 84/2014, também do vereador Argel, reivindica ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, estender suas instalações ocupando o perímetro da rua Euclides da Cunha, em seu trecho adjacente à Praça Deolindos Afalon, tendo por objetivo ampliar as dependências daquela secretaria, bem como impossibilitar o estacionamento de caminhões com cargas que exalam mau cheiro, conforme especifica. Indicação 87/2014, também do vereador Argel, indica ao prefeito municipal, Henrique Fernando do Nascimento, que juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, analise a viabilidade de tornar uma única de direção a rua Papa João 23, no bairro Jardim Belém, visando a segurança dos transeuntes e condutores de veículos. Indicação 28/2014, do vereador Elton Antônio Venâncio, requer ao prefeito municipal que, quando da renovação do contrato com a empresa Realidade Transporte e Turismo, sejam previstos nele novos pontos e mais horários de ônibus para o Bosque do Tamanduá, tendo em vista que elevado número de moradores do bairro utiliza o transporte público. Indicação 52/2014, do vereador José Augusto Cavalcante Navas, pede à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar a iluminação pública do trevo existente no bairro Jardim Albertina e áreas adjacentes, bem como da rotatória mantida pela empresa SPF do Brasil na via de acesso Antônio Benedito Pascoal. Reivindica também que o mesmo serviço seja executado em toda a extensão da Avenida da Saudade. Indicação 57/2014, também do vereador Guto Cavalcante, requer ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que altere o anexo 2 da Lei 3.278 de 2010, restabelecendo as atribuições originárias dos empregos de auxiliar de escola, auxiliar de limpeza pública, auxiliar de padeiro, auxiliar de serviços gerais, hortelão, jardineiro, lavador borracheiro e servente de pedreiro, visando manter os cargos de origem desses servidores. Indicação 59/2014, também do vereador Guto, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal seja decretada, nos dias oficiais de verão ou de calor intenso, autorização para que os servidores públicos municipais possam trajar bermudas, conforme especifica. Requerimento 9/2014, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer ao Poder Executivo informações sobre o andamento do inquérito sobre o furto da máquina pá carregadeira da marca Case, modelo W20B, de propriedade da Prefeitura Municipal.
Ainda pede informações sobre o local onde a máquina foi furtada, quem era o responsável e qual segurança dispunha a área no dia de tal ocorrência. Indicação 89/2014, também do vereador Vick, reivindica ao chefe do Poder Executivo medidas junto ao Comucra e outros setores competentes, objetivando fazer constar no site da Receita Federal o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Descalvado, para destinação de porcentagem do imposto de renda. Após a regularização, pede ao Comucra a disponibilização semanal no site institucional da Prefeitura dos valores destinados ao Fundo Municipal, para que os interessados possam tomar conhecimento do montante arrecadado. Requerimento, ou melhor, indicação 90/2014, também do vereador Vick, pede ao chefe do Poder Executivo que, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, desenvolva o projeto paisagístico para as laterais da via de acesso Antônio Benedito Pascoal, com o objetivo de embelezá-las. Ainda pede a instalação de luminárias em sua extensão, bem como a implantação de passeio público e ciclovias no trajeto compreendido do Jardim Ricardo César até as imediações da SEDESC, conforme especifica. Indicação 73/2014, do vereador Rubens Algarte de Rezende, solicita ao prefeito municipal de Descalvado, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que determine a implantação de tartarugas com refletores em linha divisória longitudinal sobre o leito da Avenida Bom Jesus, visando disciplinar o trânsito e evitar a ocorrência de acidentes naquela extensa via pública. Requerimento 8/2014, do vereador Sebastião José Risse, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que adote as medidas necessárias para o cumprimento da Lei 2.742 de 2007, de autoria do vereador Sebastião José Risse, que instituiu em Descalvado o projeto Plantando Vida, em benefício do meio ambiente. Indicação 77/2014, também do vereador Risse, encaminha ao secretário municipal de saúde, senhor Carlos Roberto Bianchi, cópia do projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade da realização, em todo o território nacional, do protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês recém-nascidos, conhecido como teste da linguinha, visando instituí-lo em nosso município, conforme especifica. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Argel Donizete Rischini, que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Argel Donizete Rischini para o uso da tribuna. Boa noite. Hoje eu tenho 3 indicações nessa casa. Uma é da rua... A rua João 23, é aquela rua da praça que sai na São Benedito até na caixa d'água ali. O pessoal, os moradores estão reclamando. Ali tem bastante lanchonete que funciona no fim de semana. E o trânsito ali é sempre um trânsito muito agitado ali. O pessoal está dizendo que ali na esquina, inclusive ali do bar, do Lila Hortão, ali sempre acontece acidente ali. Então o pessoal está pedindo para que o Mutran vê se há possibilidade de colocar a mão única. Segunda indicação, naquela rua do lado da prefeitura, entre a Praça de Olinto Zafalão e a Caixa d'Água, que é mais conhecida, que é um pedaço ali na praça que o pessoal usa para estacionar caminhão. Esses caminhões às vezes carregados de esterco. Também o pessoal está reclamando do mau cheiro. Então, pedir para que o pessoal da Mutran ver se consegue, pelo menos aquele quarteirão, liberar às vezes para até aumentar o depósito ali da caixa d'água, espaço para o serviço público ali. E tirar aqueles caminhões que ficam estacionados ali, perturbando o pessoal ali. Outra indicação é da Vila Hubertina, atrás do cemitério, numa rotatória, tem uma praça. O pessoal ali da Redondeza que faz um campo de maia para eles passar o dia brincando lá. E se divertindo um pouco lá, que não tem nada lá, e a iluminação daquela praça. São as indicações. Eu queria agradecer também à secretária de Educação, Ruth, a respeito da indicação minha dos bebedores de água das escolas, que as crianças estavam tomando água quente. Ela disse que já está comprado, só falta a instalação. E também queria pedir, a semana que vem estou entrando com uma indicação, os projetos que foram retirados dessa casa, a respeito da doação de terreno para as indústrias, que o prefeito vê rapidamente que volta esse projeto, que nós temos 2 empresários aí, que já estão instalados na nossa cidade, um inclusive com 30 funcionários, que é o Luiz, da gráfica, a antiga gráfica do Edson Bortoleto,
e ele está precisando de um terreno, já foi doado, já tiraram o terreno dele, passaram para outro, ele aceitou, e eu acho que isso aí tem que resolver o problema dele, que ele está com 30 funcionários, e um monte de máquina parada que tem intenção de aumentar o funcionário. Eu acho que o prefeito tem que ver isso aí rapidamente. Hoje nós tivemos com outro empresário aí, o Arthur, da Olifibe, também reclamando da mesma coisa. Foi retirado o projeto da casa, e ele está sem o terreno, ele precisa do terreno, ele está dizendo que se não tiver o terreno ele vai embora. Eu acho que se nós não der apoio para essas indústrias, para essas firmas pequenas, que são aí de 20, 10 funcionários, Escalvado não vai conseguir para frente nunca. Acho que nós, todo vereador, tem que bater em cima disso aí, a respeito dessas firmas que já estão instaladas, resolver o problema, pelo menos da gráfica e da Olifibe. Isso aí, né, a gente tem que ver, pedir que o prefeito mande esses projetos de volta, reponha ele de volta na casa, que foi retirado só para, disse que era para verificar, dar uma investigada no projeto. Esses projetos já foram um monte de vezes investigados, então eu acho que tem o direito de voltar, a gente precisa pedir com urgência, para não perder essas duas empresas que já estão instaladas e trabalhando mais de ano em Descalvado já. É isso aí, boa noite para todos. Próximo vereador, Anderson Aparecido Esposito. Não vai falar. Convido a vice-presidente que assuma o lugar do presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que hoje o vereador Edivaldo não está presente, porque ele está acamado, está muito doente. E vamos desejar que ele se cure rápido, que possa voltar o mais rápido possível para a Câmara. E também, que é aniversário dele dia 28, parabenizando antecipado, que não vamos ter sessão mais essa semana, né? E que ele possa viver muitos anos de vida, fazer pelo menos 100 anos de vida, né? Se Deus quiser. Gostaria de falar rápido aqui da minha indicação, que é a indicação de aumentar os tributos para parque de diversões, para circos, para ambulantes, que o prefeito faça uma taxa, uma taxa abusiva mesmo, para os ambulantes, os comerciantes externos. Os ambulantes externos não vir aqui na cidade e um final de semana, dois final de semana, leva praticamente a reserva do cidadão, né? E também gostaria de falar, que o Argel comentou aqui, a respeito na verdade, o que está acontecendo aqui é uma intriga política, né? Tudo que eu estou fazendo, eles estão querendo desfazer. O Luiz da Gráfica foi mandado um projeto de lei aqui para a Câmara, para doação de uma área, estava praticamente pronto para ser doado e não deram. A mesma coisa com o português da Olifibe. O português saiu aqui cuspindo fogo, né? Acho que todo vereador presenciou. Então, eu acho que eles estão achando que os caras estão dando dinheiro para mim, mas não estão, não precisa disso aí, não precisa de dinheiro. Eu acho que eles estão achando isso porque eles devem estar querendo. Não é impossível um negócio desse, né? Só pode estar acontecendo isso. Eles devem estar querendo dinheiro. E quanto às exoneração também. É perseguição, eles estão tirando profissionais de alta qualidade. Um exemplo que eu vou dar aqui é a Paula Lazzarini. A mulher é formada em geologia, doutorada em geologia, tiraram ela da secretaria do SAI, né? E colocaram uma outra mulher, nada contra a mulher, mas a mulher não é um décimo do que a Paula faz. E outro também, que me deixou bem entristecido, fiquei triste com isso, porque era uma pessoa super honesta, que é o Edson Moreira, né? Ele é chefe de licitação. E ele não deixava passar nada na licitação, mas nada. Qualquer erro que tinha na licitação, ele vinha me procurar, falou, Esposito, tem uma coisinha errada aqui. E ele cancelava. O que fizeram? Tiraram o rapaz e colocaram em outro setor. Por quê? Porque ele faz a vista fina, né? Ele não faz vista grossa. Então aí já colocaram uma outra pessoa, que não tem nada a ver com a administração, entrou ali porque tinha um acordo com a administração e colocaram ele lá. Por quê? Eu pergunto, por que será que ele está lá? Por que tiraram essa? A administração não está querendo pessoa nessa.
administração está querendo pessoa desonesta, é isso que eu estou percebendo. Eu também gostaria de falar aqui um fato que aconteceu semana passada, né? Uma verdadeira mentira começou a ser implantada na população. Ela começou na sexta-feira no Almoxarifado Central e terminou no sábado com inverdades passadas para os jornais. Lá no Almoxarifado, os dois prefeitos, é isso mesmo, os dois prefeitos, o Henrique e o Edivaldo, que hoje todo mundo está sabendo que quem está administrando a cidade, quem que é? Edivaldo Guilherme. Todo mundo. Onde que você conversa? Aí, Edivaldo. Às vezes, algum servidor vai perguntar alguma coisa com o prefeito fala, eu tenho que ver com o Edivaldo. Então, na verdade, o prefeito é o Edivaldo, né? Foi uma bela jogada dele, né? Colocar um laranja de prefeito, né? Quem está administrando a cidade é o Edivaldo. Ele foi eleito pelo povo, né? E o doutor Edivaldo é quem manda. Todos sabem que eu, em janeiro de 2013, peguei a prefeitura com o resto a pagar de 5.200.000. Trabalhamos duro e encerramos o ano com um saldo positivo de 1.700.000. Dinheiro que deixei para os dois prefeitos gastarem, mas devido à incapacidade ou falta de experiência da equipe, que inventaram que a prefeitura tem uma dívida de 4 milhões. Agora, vamos passar no telão aí. O mesmo jeito que foi feito o resto a pagar do Pannoni, foi calculado o meu resto a pagar. De forma de nível de imagem, é de todos que me auxiliaram no governo de 2013, o atual governo tenta a todo custo contar inverdades ao povo. Vejam aqui a verdade. O resto a pagar do governo Pannoni, conforme folha do 31 do balancete, está aqui. 31 do balancete, 12.458.000. O saldo em conta que o Pannoni deixou, conforme folha 36 do balancete, 7.400.000. O valor dos restos a pagar, 5.200.000. Pode ir. Aí o resto a pagar do meu governo, conforme o balancete, 6.773.000. O saldo em conta do meu governo, 8.785.000. Saldo positivo de 1.786.000. Só passando. Aí, ó, ando dizendo que eu estornei empenho. Na verdade, acontece o estorno de empenho. Para quem não sabe, eu vou dar um exemplo simples aqui. Você faz vamos falar de pneu. Você faz um pedido de compra de pneu. Esses pneus vão chegar em janeiro ou fevereiro, no caso aqui de 2014. Não sou eu que vou usar os pneus. Vai ser a administração de 2014. Então, isso aí pode ser estornado para a administração usar e ela vai pagar. Eu vou pagar uma coisa que a administração de 2014 está usando? Eu não posso. Então não é justo. Isso aí todo mundo sabe. Qualquer um que trabalha na prefeitura sabe disso aí. E é mais ou menos isso aí. Eu queria que a administração mandasse o Tribunal de Contas glosar minhas contas, né? Para ver se realmente é isso que está acontecendo. Acima de tudo, o povo votou em mim para ser vereador. Uma das funções do vereador é fiscalizar as contas da prefeitura. Eu tenho tanta certeza do que digo. Vou estudar com a procuradora da Câmara para que, se possível, contratar um perito contábil para que as contas de 2013 sejam analisadas. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Próximo vereador, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, nobres colegas, imprensa, internautas, públicos presentes.
Primeiramente, eu quero agradecer a resposta das minhas indicações. A primeira delas é com relação à dona Ruth, secretária da Educação e Cultura, quando eu peço para que se cumpra a Lei Federal 11.738 sobre a jornada de trabalho dos profissionais do magistério. E ela me responde que está sendo realizado um impacto orçamentário para que se cumprir a legislação e que no segundo semestre serão realizadas reuniões com os professores para apresentação das propostas. A outra é do secretário Carlos Roberto Bianchi, onde eu peço a ele a possibilidade da implantação da jornada de 30 horas para os profissionais da saúde, que é uma indicação da Organização Mundial da Saúde. Então, ele diz que alguns cargos já estão dentro das 30 horas, né? Que seria assistente social, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E que ele mandou para a Secretaria de Administração e Finanças para analisarem a viabilidade legal e financeira da implantação de 30 horas para os profissionais da saúde. E a outra indicação é um novo espaço que eu solicito para a Escola Municipal de Música. E ela entende que esse ano não há necessidade de novas instalações, pois tem o cinema e as 3 salas de aula na Escola de Música. E ela informa também que o convênio de R$60 mil para aquisição dos novos instrumentos já está firmado com o governo do estado. Obrigada, dona Ruth, e ao secretário de saúde, o Carlinhos. A outra indicação é com relação à descentralização da alimentação escolar. A secretária Ruth me responde dizendo que o prefeito tem a intenção de descentralizar, sim, o Serviço Municipal de Alimentação. Mas como a demanda é grande, requer organização e aquisição de equipamentos e mão de obra especializada. E que estas mudanças ocorrerão de forma gradativa. Muito obrigado aos secretários pelas respostas. Falando um pouco sobre as minhas indicações de hoje, eu fui procurada pelos moradores lá do bairro Bosque do Tamanduá, onde eles me pediram a construção de um centro comunitário, né? Aquele bairro hoje tem muitos jovens, muitas crianças, senhoras, e eles não têm um espaço para que se desenvolvam os projetos sociais. Nós temos aqui no município o Centro Comunitário Alberto Sundfo, no Santa Cruz, que hoje desenvolve vários projetos sociais, inclusive projetos de geração de renda. Nós temos também no Jardim Albertina, temos também na Morada do Sol. Então, eu estou solicitando ao prefeito, mesmo porque numa reunião que nós tivemos com ele, ele pediu para que a gente levantasse as necessidades dos bairros e solicitasse ao executivo. Então, essa é uma das minhas solicitações, que se construa um centro comunitário no Bosque do Tamanduá, para os projetos sociais, para palestras, para o encontro de jovens, crianças. Nós temos lá a Pastoral da Criança, né? Então, seria muito importante que isso acontecesse. A outra é com relação à infraestrutura urbana, naquele bairro no Jardim do Lago, que nós temos aí uma vista aérea, né? Que eu gostaria que o Marcel colocasse, a precariedade que se encontra aquelas ruas, lá do Jardim do Lago. É a rua João Francisco Ravazzi,
é ali em frente à Socio, né? É a rua João Francisco Ravazzi, a Carlos Altão, a Etelvina da Mata, a João Donizete Trombini, irmã Tereza Stafuzzi e Clóvis Alves Ferreira Júnior. Este é um bairro que tem ali várias indústrias, tem residência, a precariedade ali nas ruas já vem de longo tempo, né, de longa data. Então eu acho que o município, que o executivo também tem que olhar para essa região. A outra indicação, essa também eu fiz o ano passado e eu gostaria que esse ano atendesse, né? Eu fui visitar essa região e fotografei os buracos que estão lá na rua e que foram preenchidos com areia grossa. Então, o carro que passa por ali não tem segurança nenhuma. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse, assim, emergencialmente, que também fizesse o restauro asfáltico nessa rua e também que abrisse aí atrás da Escola Maria Silvia e do nosso clube, tem que se fazer uma rua ligando o Morumbi ao IP2. Isso também foi pedido e eu gostaria que esse ano fosse executado aí é a sujeira da rua, né? Além do buraco, a sujeira na rua Eugênio Inocêncio. Olha que coisa feia, né? Então, acho que já passou da hora de se limpar. E aí é a abertura da rua interligando o Morumbi ao IP2, que resolve o problema dos moradores do IP2, né? Então, eu gostaria que essas providências fossem tomadas meio que rapidamente. Eram essas as minhas palavras. Boa noite a todos. Próximo vereador José Dias Balcão. Tá dormindo. Próximo vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Eu inicio a minha fala com uma preocupação com relação à pá carregadeira, né? Que nós vimos comentários que havia sido furtada do município, e isso não desenvolveu, esse assunto não desenvolveu, não se trouxe respostas, e é um bem público, é uma máquina. Nós vivemos tentando trazer benefícios para o município, e aí esse bem se perde, né? Some do município, e ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que aconteceu com a máquina. O pastor Adilson já tinha iniciado esse assunto, foi até a delegacia, fez o levantamento. Hoje também eu estive em contato com os investigadores. É uma máquina usada, antiga, mas poderia ser uma máquina nova. Então eu estou pedindo essa semana para que o prefeito nos informe aonde estava essa máquina, quem era responsável pela sua vigilância, pela sua guarda, e como está o andamento do inquérito. Porque se some um bem público, é um bem de todos nós, né? Nós precisamos que o prefeito inicie uma investigação. Quem cuidava dessa máquina? Isso havia vigilância à noite, noturno, não havia? Então nós queremos respostas, né? Então vamos esperar que o prefeito nos informe. O segundo assunto insistindo um pouquinho nas benfeitorias da entrada da cidade. Nós estamos vendo que está acontecendo ali o trevo, né, ali do novo trevo da Vila Albertina, e ali é uma região que a gente entende
o cartão de visita do Descalvado, porque é a principal entrada da cidade. Então ali existe aquele barranco, ano passado o Guto até mostrou aquela geladeira, um sofá, né, que jogaram ali. Então ali poderia ser embelezado, poderia ter canteiros, poderia ter sido melhor iluminado, poderia estar melhor iluminado. Então nós estamos pedindo essas providências por parte da Prefeitura, em contato com o DR, que é quem cuida ali, fazer ciclovias até o SEDESC, descendo ali, iluminando melhor, cuidando daquele barranco ali do cemitério. Eu acho que vai ficar um aspecto bonito, e quem chega em Descalvado, que vê uma conservação da cidade, tem aquela boa impressão logo no início, né? Então isso é importante para quem chega em Descalvado. O outro assunto é com relação a verbas para as nossas entidades. A gente sempre fica pedindo verba e tentando conseguir levantar fundos, né, para as entidades. Mas nós temos meios de conseguir valores sem esse chapéu, né, passar o chapéu aí, que é agora, na época do imposto de renda, os próprios contribuintes fazerem doações para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o COMUCRA. Como é feito isso? O contribuinte que paga imposto, e em Descalvado há muitos contribuintes que pagam imposto, eu faço várias declarações de imposto de renda, eu sou uma parte, né, mas existem vários outros contadores que fazem a mesma coisa. Nós sabemos que se paga muito imposto de renda em Descalvado. Então, basta o município, isso já falei o ano passado, não teve andamento, não teve solução, vamos ver se ainda dá tempo, porque nós estamos em fevereiro, março, abre o site da Receita. Basta o município cadastrar o Fundo Municipal da Criança e Adolescente no site da Receita. Aí a pessoa que vai pagar, por exemplo, R$1.000 de imposto de renda, ele vai pagar o mesmo R$1.000, só que ele paga 900 para o governo federal e 100 ele endereça para o município de Descalvado. Até o ano passado, não tinha esse fundo lá cadastrado. Então, as pessoas não sabem para quem doar. No fim, pagam os R$1.000 para o governo federal. E o governo federal usa para todos os municípios, para os 5.000 municípios do país. Não é? Lógico, vai dividir em todos. Então, é possível que a gente destine uma boa parcela de valores para o nosso fundo, para o nosso COMUCRA. Basta apenas abrir cadastrar esse fundo no site da Receita, e aí o contribuinte, então, ao fazer o pagamento, ele destina uma parte para o fundo de Descalvado. Ele não vai gastar nada a mais, mas Descalvado vai receber diretamente da contribuição dele. E também, uma boa vontade da Prefeitura, em esclarecer isso, né? Colocar isso, divulgar isso nos bancos, nas entidades públicas, nos contadores, que estaria aberto, então, esse fundo. Hoje não está. Espero que até quando a Receita disponibilizar o site, que é início de março, a Prefeitura tome as providências e crie o fundo, já está criado, mas cadastre o fundo na Receita Federal. É uma medida simples, não precisamos de verba de outras doações, é o próprio contribuinte que vai fazer a doação diretamente ao fundo municipal. Finalmente, falando ainda em crianças, né? Nós tivemos a grata satisfação de receber o convite do Ninja. E eu peço que o convite ele está estendendo a todos aqui, vereadores, aos presentes, a toda a imprensa principalmente, a população, para o evento que será o início do projeto nesse sábado agora, nesse sábado a partir das 8 horas, né, Ninja? Então ele está estendendo o convite aos vereadores, ao público presente, à imprensa. Nesse sábado, às 8 horas, começa o projeto, oficialmente o projeto do Ninja, lá no campo da Santa Cruz, né? É um projeto que a gente conseguiu, o banco doou R$100.000, porque viu que é uma boa finalidade, é um projeto interessante, é o bem do município, ele trabalha com crianças, hoje 40, 50 crianças, o banco quer que ele chegue a trabalhar com 100 crianças, é um desafio, né?
Então convidamos também as crianças, os pais que têm interesse em trazer as crianças para o esporte, para o futebol, convidá-los para participar desse evento, e aí vai ter uniforme, vai ter alimentação, vão ter 2 professores de educação física cuidando das crianças. O Ninja também tem outras grandes ideias, fazer um exame prévio das crianças, exame médico, para ver quem tem mais aptidão, quem tem mais cuidado, ideias boas que o Ninja tem. Então nós vamos inaugurar, a inauguração, lógico, o Ninja, né? No sábado, às 8 horas, esse projeto, e aí, dentro de um ano e pouco, vai trabalhar com esse valor, R$100 mil, 20 mil foi destinado diretamente para a Prefeitura, para o Comucra, e 80 mil, então, é para o projeto. Agradeço a todos a atenção, então todos convidados então, para o evento no sábado de manhã. Obrigado a todos. Próximo vereador, pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, presidente. Mais uma noite eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar nessa Casa de Leis, trazendo algumas das minhas indicações. Antes de falar das minhas indicações, eu trago em minhas mãos, nessa noite, algumas das reivindicações que eu fiz ao deputado federal, pastor Marco Feliciano. Algumas emendas aqui, que eu levei em mãos, ainda hoje no seu gabinete, um aparelho de radiografia para a Santa Casa, um aparelho de mamografia também para a Santa Casa, uma verba de R$100 mil para a PAI, mais uma verba também de R$100 mil para a Santa Casa, uma viatura para o nosso pelotão militar do nosso município, e um carro para a área de saúde. Eu especifico aqui, nessa emenda que eu faço a ele, um carro de Fiat Dublô, para que cabe mais pessoas no seu transporte. E esse veículo seria usado para transportar os pacientes para Ribeirão, Jaú e Barretos. E uma verba também de R$200 mil para a perfuração de um poço artesiano para atender a região leste. Então trago aqui em mãos esses ofícios que nessa tarde estive no gabinete do deputado federal Marcos Feliciano. Haja vista que, segundo ele, não medirá esforços para estar atendendo o nosso município, mesmo porque ele teve um número de votos alto aqui no nosso município, e ele tem, assim, então, a responsabilidade, como deputado federal, está fazendo algo para beneficiar a nossa população. Trago aqui, então, e eu tenho certeza que em breve estarei trazendo notícias boas para essa casa e para a nossa cidade. Antes de falar das minhas indicações, semana passada eu estive no gabinete do nosso prefeito, onde o mesmo nos recebeu, e eu estava acompanhado com o presidente do Conselho de Pastores do nosso município e alguns pastores. Fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, não somente eu, mas todos os pastores. O prefeito nos atendeu assim, com muito carinho, e eu quero aqui agradecer essa recepção por essa tribuna, e ele não vai medir esforço, segundo eles, para estar atendendo a nossa comunidade evangélica do nosso município. Então, eu quero aqui agradecer em público ao nosso prefeito pelo carinho que nos deu na última quinta-feira passada. Quero aqui também falar a respeito daquilo que o Dr. Vick acabou de falar nessa tribuna. No ano passado, o que mais se ouviu nessa tribuna foi a respeito de pistão, de sucata,
Todas as sessões tinha isso. Agora sumiu uma máquina. E ninguém fala nada. Vai fazer 2 meses. Eu até cheguei a achar que a máquina não era aqui do município. Porque parece que ninguém está falando. Falaram do carro oficial, que está lá em São Carlos, escondido, amassado, etc. Mas e a máquina? Que dá para comprar 3 carros daquele? Senhor prefeito, o senhor é um homem sério. Então corre atrás disso para nós. Traz a essa casa de leis aqui alguma providência, alguma resposta. Porque aquela máquina custava em torno de 80 a 100 mil reais. É dinheiro público. Se falava de pistão, agora tem que falar da máquina também. Porque uma máquina não sai andando sozinha. Precisa de um caminhão prancha, precisa de um operador. E eu fui à delegacia, como o Dr. Vick disse. E os investigadores não têm nenhuma novidade até agora. Porque se não tomarmos cuidado e providência, daqui a pouco vai sumir mais coisas. O que é isso? Queremos e precisamos de uma resposta convincente do Poder Executivo em questão a isso. Se falou tanto de pistão, e a máquina? Deixa aqui o meu recado ao nosso prefeito, que esteja entrando em contato com os vereadores, e eu sei que ele vai fazer isso. É uma máquina e não é uma caixa de fósforo. Muito bem lembrado, Dr. Vick. A primeira indicação que eu trago a esta casa é a respeito da telefonia móvel celular. Haja vista que o bairro Bosque Tamanduá, Alto Boa Vista, São Miguel, e principalmente quem mora lá no baixo do Bosque Tamanduá, celular não funciona, não tem área. E quando um cidadão, uma cidadã precisa de um socorro, aquele que não tem condições de ter uma linha fixa na tua casa, ele tem que subir até aqui em cima para ligar para um 90 ou para ligar para o hospital. Então eu peço à mesa administrativa, que convoque ou peça esclarecimento a todos os responsáveis pela telefonia móvel do município desse Calvário, seja ela TIM, Claro, Vivo, Oi, que faça um convite a eles, aos gerentes responsáveis, que venham até aqui essa Casa de Leis, prestar esclarecimento, o porquê disso e qual a providências que eles vão tomar em questão a atender esses cidadãos, essas cidadãs que lá estão passando por essa dificuldade. Defiro o pedido. Muito obrigado, presidente. Segunda indicação a respeito do passe livre. Principalmente para quem tem baixa renda. Quando você vai para a Vila Albertina, você presencia várias pessoas, mães, com crianças pequenas, subindo aquela subida ali da Pracinha das Almas. E às vezes aquilo entristece o coração. Faça um projeto para que essas famílias de baixa renda venham a ter passe livre. Que eles possam fazer uso do transporte e que eles venham assim, como o cidadão e os próprios filhos, ter direito de ir e vir. E eu tenho certeza que não é muitas pessoas que vão fazer o uso desse transporte. Então, eu peço ao Poder Executivo que esteja olhando com carinho para essa indicação minha, dando ao passe livre ao cidadão de baixa renda. A terceira indicação, que o relógio não para, a terceira indicação que eu trago a essa Casa de Leis é a respeito do nosso clube. Haja vista que em maio de 2013, esse mesmo vereador protocolou nessa Casa de Leis, pedindo ao Poder Executivo, com parceria com a diretoria ou com os responsáveis por aquele clube, fizesse uma parceria aonde aquele local viesse ser reestruturado e colocado à disposição de toda a sociedade.
Então, eu estou reiterando essa minha indicação, para que o nosso clube não venha ficar aquela vergonha que está, criador de mosquito de dengue, um clube daquele no centro da cidade. E eu tenho certeza, se o prefeito Henrique estiver me assistindo, por favor, tome providência em questão ao nosso clube. Vamos criar um projeto para que aquele clube seja ativado novamente e colocado à disposição da população. Finalizo nesse momento. Eu estou indignado, senhor presidente e nobres vereadores, porque eu vim naquela sala, porque vocês não têm, às vezes, o contato que a gente tem ali naquela sala. Ali naquela sala, antes de nós entrarmos aqui, são discutidos projetos. E eu vi um empresário, por nome de Arthur, indignado perante nós como vereadores, porque o projeto dele foi retirado. O Poder Executivo mandou retirar o projeto dele. Um cidadão que está gerando emprego para o nosso município, em vez de nós trazermos empresa para Descalvado, retira o projeto para não dar a doação de terreno para esse homem. E eu quero dizer, senhor Arthur, o nome da empresa dele é Olifaber. Eu quero dizer, senhor Arthur, que se depender desse vereador, de demais vereadores que aqui estão, a sua empresa não vai precisar ir embora para Descalvado, para Porto Ferreira. O senhor vai ficar aqui, porque nós não vamos medir esforços para que a sua empresa vá embora de Descalvado. Então, senhor prefeito, eu quero que o senhor dê esclarecimento a esses vereadores, o porquê que o senhor retirou o projeto aqui da Câmara. O porquê? Porque eu vi um empresário com vontade de investir no nosso município e foi barrado, eu não sei o porquê. Nós queremos esclarecimento. Senhor presidente, desculpa do horário e dos minutos, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Próximo vereador, doutor Rubem. Boa noite, presidente, senhores secretários, nobres colegas, imprensa, público. É um prazer recebê-los aqui e cada vez mais com pessoas novas vindo visitar nossas instalações. Falando em minhas indicações essa noite, antes de qualquer coisa, eu gostaria de colocar que foi muito bem-vinda aquela explanação que eu fiz a semana passada a respeito do nosso clube. Várias pessoas vieram me procurar, várias pessoas vieram dar sugestão. E até por coincidência também eu não sabia, apesar de ter bastante contato, mas a gente tem conversado pouco, o vereador Edevaldo também disse que estava trabalhando no mesmo sentido e trouxe algumas ideias, mas ideias muito boas também em relação ali ao nosso clube. De qualquer forma, aqui eu peço a todos os senhores vereadores, população, que tiverem ideias, sugestões a trazer em relação à implantação de um projeto naquele local, se é que a prefeitura consiga, junto com a associação, junto com o pessoal que ainda comanda o nosso clube, fazer com que ele venha prestar aos interesses do nosso município. Então, eu agradeço aqui aqueles que vieram passar e-mail, me telefonaram, me procuraram, vários que encontraram na rua, dizendo que realmente é uma boa ideia e que a gente tem muito a trabalhar naquilo. É um projeto piloto, é um início, mas eu acho que com a boa vontade de todos a gente vai conseguir transformar aquilo numa coisa, uma novidade na nossa cidade, uma coisa muito boa no início da nossa novidade, da nossa cidade. Em relação ao Comulcra aqui, da mesma forma que o vereador Vic colocou, há 15 dias atrás eu também já tinha colocado, o Comulcra ainda não estava regularizado, não estava documentado, CNPJ, etc. Parece que isso já foi feito agora. Então agora, se Deus quiser, vai poder ser inserido no site da Receita Federal. Também estava em cima disso, da mesma forma que Vossa Excelência. E eu acho que é muito bem-vindo esse recurso para as nossas crianças, para o nosso município. E com esse dinheiro vai sobrar dinheiro de outra parte para que se possa aproveitar e aplicar em outros trabalhos do nosso município. A outra indicação minha dessa noite é em relação ao que já tinha sido feito até por outro colega, pedindo implantação de faixa na Avenida Bom Jesus. É imprescindível, hoje nós não temos uma divisão daquela avenida.
e o meu escritório, meu consultório é bem ali na frente, é na Bom Jesus, eu vejo na frente do dono os absurdos que acontecem ali. Isso sendo próximo da Santa Casa, com brombada, com valeta, etc. E mesmo assim, a velocidade, o que o pessoal faz, as motos, todo mundo diz que moto é perigoso, isso, aquilo. Mas os motociclistas têm que tomar cuidado, muito cuidado, que eles têm uma grande parcela na culpa dos acidentes que a gente vê nos dias de hoje. Que a velocidade com que eles passam, a velocidade com que aqueles caminhões passam, e qualquer um que faça um desviozinho ali, vai acabar atingindo qualquer um desses motociclistas, qualquer outro carro que venha na outra direção. Então aqui o que eu estou pedindo é que se acrescente tartarugas na divisão dessa Avenida Bom Jesus. E essas tartarugas deveriam ser refletivas, porque à noite também acontecem esses absurdos. Eu acho que com isso nós vamos conseguir coibir o número de acidentes que já ocorreram e que podem vir a ocorrer naquele local. Eu vi aqui com muito pesar aqui a colocação do nosso presidente a respeito das prestações de conta, e nós vereadores, principalmente nós que não somos economistas, que não somos administradores, ficamos meio vendidos. Simplesmente ouvindo uma coisa de um lado, uma coisa de outro, a gente não sabe realmente aqui o que está acontecendo. O único que teria condições de falar alguma coisa seria o nosso colega Vic, que é contador, que é administrador, aliás, um excelente profissional. Então, gostaria aqui de deixar um pedido para que se convoque o secretário de Finanças, Geraldo de Campos, para daqui 15 dias, para que venha explanar para a gente e apresentar um balancete e, junto com o senhor, poder explicar realmente a todos nós vereadores o que está acontecendo com esse balancete. Para acabar esse negócio de vai e vem, vai e volta, que eu acho que a população não quer mais saber disso, não. Defiro o pedido. Agradeço, muito obrigado. E também, comentando aqui as palavras do pastor Adilson em relação à máquina, eu já me antecipei a isso também, eu conversei com o prefeito Henrique, eu também acho absurdo essa máquina ter sumido. Essa máquina ficava longe, temos até o operador dela aqui, Lanceto, e essa máquina ficava praticamente na divisa com São Carlos, essa máquina não ficava com vigia no local, então realmente ela foi furtada, foi roubada, é uma pena, é dinheiro do povo, como o senhor mesmo disse. O Henrique demonstrou muita preocupação, está conversando com a polícia, pedindo que a polícia faça o máximo possível para recuperar essa máquina. Parece que era uma máquina com um pneu, né, e não de esteira, então talvez eles acham que não tenha sido levado com caminhão não, que tenha saído andando mesmo, que ela tenha andado com as pernas próprias. E com isso o barulho teria sido até menor, né? Mas é um absurdo, até sugeri ao prefeito Henrique, que se fosse o caso, que a nossa Polícia Civil conta com um efetivo que não é dos maiores, né? Eles fazem o máximo possível, mas se for o caso até contrate um investigador particular, que parece que ocorreu um fato semelhante com o nosso colega Tom Ravazzi anos atrás, que ele teve uma máquina furtada, que foi recuperada depois de 18 meses, se eu não me engano, segundo a Paula me colocou agora. Então, da mesma maneira, nós temos que tentar recuperar essa máquina. Então, já também fiz essa cobrança, o Henrique demonstrou preocupação, está conversando com a polícia, e eu sugeri também que, se fosse o caso, que se contrate um investigador particular aí, veja a legalidade de ser contratado, e vá atrás, né, dia e noite, chuva e sol, e vá atrás dessa máquina. Bom, eram essas minhas palavras, muito obrigado, boa noite. Próximo vereador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, colega secretário, nobres colegas, público presente, internautas, imprensa, a todos boa noite. Começo aqui as minhas palavras dessa noite, também falando dos pedidos, né? Eu fiz 20 ofícios pedindo aos deputados em relação às suas áreas de atuação e região, para que pudesse contemplar a nossa cidade. É claro, a gente tem que deixar isso bem claro para a população, que são pedidos, né? Então não estão nada certo, ainda a gente vai batalhar, fazer os contatos para que isso aconteça, né? Mas a gente sabe, né? Tem que pedir 20 para vir 2. Claro que se a gente for atendido nos 20, a gente vai ficar feliz de ter todas as verbas atendidas para Descalvado. Mas nós estamos empenhados nisso, tanto na esfera estadual quanto federal, para trazer recursos para o município de Descalvado. Eu gostaria de destacar aqui uma matéria do G1, o portal de notícias da Globo, que foi também publicado pelo Descalvado News, em relação aos patrimônios históricos. O G1, a âmbito regional, da região de São Carlos e Araraquara, trouxe uma matéria
referente à demolição de prédios históricos que causam a indignação da população, sobretudo dos historiadores e dos aficionados pela cultura. Nessa matéria, eles trazem a foto do antigo casarão que nós tínhamos na Avenida Guerino Osvaldo, na esquina com a Rua Doutor Amâncio Penteado, né? Um imóvel que foi um exemplar aí do Brasil Imperial e que foi demolido no ano passado. Vale lembrar, está aqui o senhor Dito Quereto como testemunha, que eu fiz todas as tentativas para que a gente pudesse tomar alguma providência em relação ao tombamento a nível municipal de prédios históricos em Descalvado. A USP esteve em Descalvado com o curso de turismo na gestão retrasada, né, apresentando aí alguns pontos a serem tombados pelo governo municipal, a fim de que a gente possa preservá-los e deixar viver a cultura de nossa cidade. Eu ainda disse aqui na época que um povo sem memória é um povo sem história, né, e a gente precisa ter os nossos prédios que são memória preservados. Infelizmente, a Alessandra e eu reviramos tudo para que a gente pudesse ter uma iniciativa da Câmara. Mas o tombamento só pode ser feito através de decreto executivo, né? Na época eu não fui atendido, vou apresentar isso novamente ao prefeito. Eu sei que o diretor de cultura, seu Roberto Villani, já está empenhado nisso. Nós precisamos urgentemente tomar medidas nesse sentido. Porque o progresso vem, o progresso é bom que a cidade cresça, que a cidade se expanda. Mas é também preciso preservar a nossa história. E não permitir que a nossa cidade seja protagonista de uma matéria triste como essa, né, a nível regional, de um prédio que foi para baixo, no lugar até hoje não se ergueu nada, né? Infelizmente, ali poderia ser abrigado tantas e tantas coisas para que a gente pudesse valorizar a cultura do nosso município. Perdemos um, mas temos vários, e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Então, em caráter de urgência, nós vamos apresentar isso, viu, senhor Dito? Para que a prefeitura possa estar tomando pé dessa situação aí, e que a gente possa não só... porque às vezes o dono do imóvel não quer que tombe, porque não pode vender. Então, a gente não quer isso. A gente quer que seja tombado para que a gente busque recursos para que sejam restaurados e que possam estar embelezando a nossa cidade. Como o Vicky disse, né, a porta de entrada da cidade também é importante, como também a memória e a cultura do nosso povo. Eu trago aqui algumas indicações. A primeira delas se refere ao trevo, o trevinho do Jardim Albertina, né? Nós temos um novo sendo construído atrás do cemitério, mas os moradores têm me procurado e questionado a questão da iluminação ali daquele trevo. Nós temos muitas pessoas daquela região que tomam ônibus para trabalhar em outras cidades ainda pela madrugada. E a questão da segurança naquele trevo está bem complicada, visto que está escuro. Então estou pedindo ali, a SPF ela mantém toda a parte de jardinagem, está lindo ali, eles estão sempre cuidando, né, mas a gente pede que a prefeitura faça um esforço para que possa ser melhor iluminado aquele local, oferecendo segurança. Peço que, já que vai fazer ali, faça uma revisão de toda a Avenida da Saudade. A gente sabe ali os problemas que nós temos de frente ao cemitério, para que possa estar gerando mais segurança à nossa população. Outra emenda que eu trago diz respeito ao funcionalismo público. Eu vou falar de uma primeiro que é mais simples e depois vou entrar numa mais complexa. A gente viu aí cidades como Curitiba e Rio de Janeiro estabelecendo critérios para que os servidores públicos municipais, sobretudo os que trabalham debaixo do sol, possam trajar bermudas nos dias de calor intenso, né? A gente sabe que os uniformes da prefeitura não contemplam isso, né? Então a gente está pedindo que também é um decreto exclusivo do prefeito, para que ele possa aí autorizar nos dias de calor intenso ou típicos de verão, para que os funcionários possam estar trabalhando de bermudas, aqueles que trabalham sobre o sol intenso, né? Então a gente vai esperar aí essa benfeitoria. Eu sou procurado por vários funcionários que me apresentaram essa reclamação. A gente sabe, trabalhar debaixo do sol já é difícil, ainda com uma roupa quente, como a gente sabe que é o uniforme da prefeitura. Eu não sei de onde que tiraram aquele uniforme grosso para dar para os funcionários trabalhar, né? É um tecido muito grosso, a gente sabe, o pessoal que trabalha na rua, a dificuldade que se tem para trabalhar debaixo desse calor. Uma outra indicação que eu estou apresentando, eu estou atendendo aqui alguns pedidos, sobretudo de auxiliar de escola, auxiliar de padeiro, hortelão, jardineiro, lavador borracheiro e servente de pedreiro. Presta atenção, senhores vereadores, que na reestruturação administrativa é preciso reestruturar a reestruturação, né? Esses funcionários foram prejudicados, visto que prestaram concurso para essas denominações, o secretário Leandro está aqui, eles prestaram concurso, pagaram taxa de concurso diferenciada para esses cargos, e na reestruturação eles foram todos igualados na nomenclatura ajudante geral, né? Não desmerecendo o trabalho de ninguém,
Mas a gente sabe que o padeiro, que o jardineiro, que o lavador borracheiro, ele tem atribuições específicas da sua função. E não poderia jamais ter sido igualado a um outro cargo. Eles tiveram prejuízos financeiros e também de atribuição. Há o caso de um jardineiro também da antiga administração, que foi obrigado pelo chefe a estar fazendo um trabalho que não era dele, ele se recusou a fazer e foi advertido por isso. Quando ele estava coberto de razão, porque o concurso dele, as atribuições é de jardineiro. Então a gente sabe, já está em falta jardineiro, eles estão se desdobrando para atender as demandas das praças e ainda tiram ele para colocar numa outra função. Esse é só um exemplo de vários outros, porque eles ficam à mercê da administração, podem ser deslocados para qualquer uma de outras áreas. Não quer mais contratar jardineiro, vai ser o ajudante geral que vai cuidar da praça? Tudo bem, mas que isso seja celebrado no início do contrato do funcionário com a prefeitura. Aquele que entrou há 10, há 5, há 20 anos atrás, ele entrou para essa determinada função e é assim que ele tem que terminar o contrato de trabalho dentro da prefeitura. Aqui, segundo os apontamentos da nossa procuradora, ela diz, inclusive, que esse fato, além de ocasionar prejuízo, é considerado inconstitucional. Matéria apresentada pelo Executivo, aprovada pela Câmara, com parecer inconstitucional. Não foram conversar com esses funcionários, não foram saber deles o que eles achavam. Simplesmente baixaram a nomenclatura e todos estão registrados dessa forma. Não quero polemizar, mas acredito que cabe até ação aqui para aqueles que se sentirem lesados para poder estar buscando os seus direitos. Então a gente está pedindo, a gente tem certeza da sensibilidade dessa administração e está olhando com carinho são esses funcionários. Vou repetir, auxiliar de escola, auxiliar de padeiro, hortelão, jardineiro, lavador borracheiro e servente de pedreiro. Como eu disse, quer contratar todos no ajudante geral? A partir de agora tudo bem, é um direito da administração. Agora aqueles que já fizeram concurso para tal, devem continuar os seus contratos da maneira como estavam. Em relação às máquinas, que está sendo colocada aqui pelos vereadores, eu vou apresentar uma indicação nas próximas semanas, pedindo que seja feito o seguro das máquinas e também dos próprios motoristas. A gente sabe que os que trabalham para as empresas terceirizadas, como a Intervias, como o próprio DR, os funcionários também têm seguro de vida. Então não vamos esperar acontecer alguma fatalidade para que a gente possa tomar parte dessa situação. Então vou estar apresentando uma indicação nesse sentido e pedindo já para que a prefeitura tome medidas para que possa também fazer o seguro das máquinas. Parabenizar o nosso suplente vereador o Ninja, e já vou registrar minha ausência, Vic, devido à questão de trabalho, não poderei estar na inauguração, mas quero aqui enaltecer as iniciativas do Ninja, como de tantos e tantos voluntários. Hoje eu fiquei muito feliz ao vir pela Câmara, eu vi voluntários fazendo atividades de capoeira com o pessoal do Lar dos Meninos. Essas pessoas, gente, fazem um brilhante trabalho para a sociedade e a gente precisa reconhecer. Gostaria muito de estar presente por questão de trabalho, sábado de manhã não poderei estar, mas aqui fica as minhas congratulações. Em relação também à capoeira, vou apresentar de novo a questão da capoeira nas escolas. A gente sabe que o capoeirista, as crianças desde pequenas, elas são incentivadas a ficar longe do vício das drogas e de tantos outros males. É regra, exigência para que possa fazer aula de capoeira. Então a gente precisa começar a implantar essa cultura. Fizemos a audiência na semana passada, precisamos apresentar novamente as indicações para ver como o fundo do Comucra possa vir a contemplar também esses pedidos aí. Bom, por hoje é só, eu ia falar mais coisas, mas devido ao tempo, não poderei me estender mais. Uma boa noite a todos vocês. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Público presente até o fechamento da pauta, às 16 horas do dia 20 de fevereiro, não havia projeto inserido no expediente. Não há matéria a ser deliberada. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Já foi. Desculpa. Senhores vereadores, não havendo proposição para ser deliberada na ordem do dia, declaro encerrada a 4ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a 5ª sessão ordinária será realizada no dia 5 de março às 18 horas, em virtude do feriado de Carnaval. Obrigado, tenham uma excelente noite.